Depois eu vi ela se tornar uma mulher de Deus. Depois eu vi ela se tornar uma filha das minhas entranhas. E agora eu tenho visto ela se tornar uma guerreira que derruba gigante. E o gigante maior que ela já derrubou chama a dor, o gigante da dor. Ela continua com a espada na mão, não desistindo e derrubando. E por isso, Andréia, você tem graça, você tem autoridade para falar, porque você está derrubando todo dia. E eu sei, Deus me deu uma palavra, que quando ela soltasse o testemunho dela, agora de uma forma oficial, conforme ela desce o testemunho, a Bíblia diz que quando nós damos, nós recebemos. Ela vai receber a cura completa e a vitória completa deste incircunciso chamado dor, que vai cair totalmente por terra, amém? Senhor, eu te louvo por esta guerreira que nasceu no nosso ministério, que nasceu, Pai, uma mulher que não trava batalhinhas, mas uma mulher de elite, que tem derrubado, Senhor, um grande inimigo, Senhor. Muito obrigada, porque ela é uma mulher de autoridade para subir nesse altar, porque ela tem vivido a tua palavra, ela tem puxado do mundo espiritual tudo que ela pode, mostrado que é possível em ti. E eu abençoo a tua filha, e eu declaro que quando ela soltar aquilo que o Senhor pôs neste vaso, quando ela derramar para nós a essência que está nela, o Senhor colocará 10 vezes mais, com uma palavra que foi soltada aqui, 10 vezes mais de cura, de força, de coragem, em nome de Jesus, amém. Obrigada. Bom dia, amadas. A paz seja com todas, amém? Olha, eu quero dizer que, em primeiro lugar, estar aqui hoje falando para vocês é um privilégio para mim, um grande presente, porque há 13 anos eu participo dos Musses, mas como equipe, como trabalhando, eu só assisti um Musses e depois eu fui trabalhar, o que é muito prazeroso e muito recompensador. E eu me sinto muito honrada por Deus e pela minha mãe, a apóstola Denise, de ter me colocado, aparecia até no folder meu nome. Então isso para mim é uma grande honra. E eu agradeço a Deus por isso. E digo para a equipe do Musses, um dia vocês vão estar aqui, amém? Um dia vai chegar o tempo de vocês também. Vocês estão servindo e estão recebendo. Essas meninas são preciosas. Queridas, vamos lá, eu quero compartilhar com vocês do que Deus tem operado realmente nas nossas vidas. E é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Se eu não conseguir falar algumas coisas, mas eu creio que tudo que vai ser falado aqui é por parte do Espírito Santo, é isso que eu tenho pedido para Ele, e eu sei que Ele vai me ajudar, amém? Eu quero ler com vocês, você não precisa abrir, mas eu quero ler com vocês 2 versículos primeiro. O primeiro está em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Então saiba que tudo na sua vida e na minha coopera para o bem. Romanos 12, 1 e 2. Se você quiser anotar, eu falei Romanos 8, 28 e agora Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Queridas, eu creio que muitas pessoas aqui conhecem a minha história, principalmente quem é da Casa Firme. Mas eu sei que tem muitas pessoas que nos visitam, pessoas de outros lugares, outros ministérios. Obrigado pela presença de vocês, nós ficamos muito felizes. E o meu testemunho começa dizendo para vocês, porque eu vou resumir um pouquinho, ele é muito detalhado, não vai dar tempo. Mas o meu tema é ungida para passar pelo vale da morte. E eu literalmente passei por esse vale. Eu não estou mais nele, mas eu passei por ele. Eu sou casada há 12 anos. Eu e o meu esposo, nós somos pastores aqui nesse ministério. E nós trabalhamos na obra do Senhor. Eu trabalho em tempo integral há mais de 12 anos. E eu tive 2 filhos. O Mateus, que teria 9 anos, e a Marcela, que tem 2 anos e 9 meses. E eu não podia ter filhos. Já começou o milagre aí, porque eu não podia ter filhos e Deus me deu 2. O médico havia dito para mim que eu não podia gerar, mas o Senhor é aquele que abre a madre, amém? E Ele me presenteou com 2 filhos. E o primeiro, que é o Mateus, o nome dele significa dom de Deus ou presente de Deus. Foi isso que Deus me deu. Peraí. O Mateus faleceu de câncer. No dia 18 de novembro do ano passado. Nós estávamos há 2 anos lutando contra um câncer. Nosso filho chegou a ficar já na parte do tratamento que era chamado de manutenção. E depois de alguns meses o câncer reincidiu de uma forma muito violenta. E ele veio a falecer. Vai fazer 1 ano. E nós lutamos muito. Eu, meu esposo, essa igreja. As pastoras que estão aqui. Desculpe, é a primeira vez. É melhor vocês pararem, porque senão eu não vou conseguir. Unção de alegria. Óleo de alegria. Aleluia. Vamos lá, Jesus. Me fortalece, Pai. Xaramanaia. E é o seguinte, queridas. Nós lutamos muito. Não foi falta de fé. Não foi falta de crer. A Idânia, que vai ministrar daqui a pouco, que foi uma surpresa para nós. Ela não estava no programa e Deus trouxe ela para testemunhar para vocês também. Vocês vão ver que testemunho lindo. A igreja em Miami orava, outros países clamaram pela vida do meu filho. Pessoas jejuaram, a intercessão foi no monte, clamou, jejuou. Nós fizemos tudo o que a palavra de Deus diz e até aquilo que não estava na palavra, nós inventamos algumas coisas. Nós fizemos coisas, nós queríamos a cura. Quando eu recebi a notícia, quando ligaram na minha casa e disseram que meu filho tinha falecido, eu falei assim, tá bom, então tudo bem, ainda não está terminado. Deus ainda pode fazer. Eu criei até o último instante. Quando o meu pastor chegou na minha casa, o apóstolo Issan, que ele veio me abraçar, a primeira coisa que eu falei para ele, o senhor vai orar para ele ressuscitar? E ele falou, vou, filha. E ele orou, mas Deus não ressuscitou. E quando aconteceu isso, eu entendi. Eu falei, então aqui acabou. A vontade de Deus se cumpriu. Mas a palavra diz que ela é boa,
perfeita e agradável. Amém? Pronto, chega. A parte mais difícil eu já falei. Aleluia. Olha, queridas, e eu estou aqui para falar para vocês do que Deus tem feito na minha vida depois disso. Porque passar pelo vale da sombra da morte é realmente algo horrível. E eu quero que você abra no Salmo 23. E nós vamos ler um pouquinho esse salmo. Foi um tempo de muita dor na minha vida, de muita saudade, mas também tem sido um tempo de muita presença de Deus, de muita cura, de receber muito o amor de Deus sendo derramado na minha vida e sobre a minha família. E esse amor, essa cura também vai ser derramado sobre a sua vida hoje, amém? Eu creio. Eu sei que quem aqui é mãe deve estar chorando só de imaginar, né? O filho morrer, não é assim? Eu sei, porque muito antes do meu filho ficar doente, de eu imaginar qualquer coisa dessa passar comigo, só de eu imaginar quando ele ficava doente, que ele podia morrer, aquilo já me angustiava, aquilo já fazia eu sofrer. E eu sei que você é mãe, quando vê seu filho enfermo, também sente esse medo, não é? Também sente essa angústia. Mas vamos ver o que Davi, um homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus, mas que também foi um adúltero e um assassino. Davi foi tudo isso, mas Davi conhecia o bom pastor. Ele conhecia aquele que refrigera a nossa alma, aquele que nos guia pelas veredas de justiça. Esse salmo é tão banalizado, eu estava pesquisando na internet. Astrólogos usam, pessoas que fazem essas coisas de angelologia usam, bruxos usam, todo mundo usa o Salmo 23, mas eles não conhecem o bom pastor do Salmo 23. Eles podem conhecer o que o Salmo 23 fala, mas eles não conhecem o autor do Salmo 23. Eles não conhecem o Espírito Santo. Eles não conhecem aquele que refrigera a alma. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Essa palavra tem poder nas nossas vidas, porque você e eu conhecemos o pastor desse salmo, amém? Davi conhecia. E o Pai, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele sabia que Ele precisava deixar na sua palavra diversos textos que demonstrassem o seu amor por nós. Sabe por quê, minhas amadas? Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o meu vale foi a morte do meu filho, mas cada uma de vocês pode estar passando por um vale diferente. Eu não sei qual é o seu vale, mas o Senhor sabe. A morte na sua vida pode ser um divórcio, pode ser um filho que está nas drogas, pode ser uma sentença de doença na sua vida, pode ser um familiar que não se converte, pode ser um vício, a bebida, a droga. Eu não sei qual é o seu vale, mas cada uma passa por um vale de morte. Todas nós na nossa vida passamos por esse vale, num determinado momento, numa determinada época. Eu já passei por muitos vales. Desde a minha infância eu fui muito atacada.
O diabo queria destruir a minha família. Desde muito nova, o diabo atacou a minha vida. Mas sabe por quê? Porque ele sabe quem sou eu no mundo espiritual. Ele sabe aquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida. Eu sei que Ele não sabe todas as coisas, porque tem coisas que o Senhor não revelou nem para mim ainda, então Ele não sabe também. Mas eu sei que Ele desde cedo quis me ferir, quis me machucar, quis roubar a minha vida, quis me ceifar. Eu já tentei me suicidar, eu já passei por muitas coisas. Já aconteceram coisas na minha vida que vocês não imaginam. Mas, de todas essas, nada dói mais do que a perda de um filho. Até os médicos falam isso para mim. A doutora Regina, que ministrou, ela mesma fala para mim: Andréia, não há dor maior que um ser humano possa suportar que a perda de um filho. Eu fui num outro médico e ele falou para mim: eu não sei como você aguenta. Eu falei: eu sei. Ele falou assim: essa dor é a pior dor que um ser humano possa suportar. Eu pensava que a pior dor era a dor de parto, era a cólica renal, era a dor de dente, mas não. O Senhor falou para mim que essa é a pior dor que um ser humano pode suportar. E sabe, queridas, na hora que nós estamos no vale, na hora que está doendo, quando nós estamos nesse lugar, vale é um lugar de sombras, onde a sombra não há luz. Não há luz do Senhor, e quando não há luz, o seu entendimento fica cegado. A dor traz no seu coração sentimentos que podem apagar o brilho da luz que o Senhor tem tido na sua vida. Quando nós estamos passando pelo vale, nós pensamos: o Senhor nos abandonou. Por que Deus me abandonou? Por que Ele não está comigo? Deus, o Senhor não está olhando para mim. Olha tudo que eu estou passando. Deus, quando foi que o Senhor deixou de me amar? O Senhor deixou de me amar? O Senhor não me ama mais? Vem sentimentos de culpa. Quando foi que eu pequei? Qual foi o meu pecado tão grave para isso me acontecer? Quando foi que eu errei? Quando foi o que eu deixei de fazer? Queridas, se você deixar o vale tomar conta de você, é isso que vai acontecer. Eu não vou deixar, e nem você, amém? E se você está nessa situação hoje, hoje é dia de você receber cura sobre as suas feridas. Sabe, queridas, muitas vezes passaram muitas coisas pela minha mente. Eu aprendi com a doutora Regina que pensar é involuntário. A gente pensa um montão de coisa, mas dominar os pensamentos cabe a nós, cabe a você, cabe a mim. E sabe, queridas, quando nós estamos no vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhas. Vamos nos atentar ao que a palavra diz. A palavra diz assim, no versículo 6 do Salmo 23: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia te seguem em todos os lugares, em todas as horas, em todos os momentos. Deus envia 2 anjos para te ajudar. Um se chama bondade, o outro se chama misericórdia. Queridas, nesse tempo, não só depois que meu filho faleceu, mas nós lutamos praticamente por 2 anos. Desde que nós descobrimos, o Senhor enviou anjos, bondade e misericórdia para nos cercarem. E alguns desses anjos são pessoas e têm nomes. Depois que o Mateus morreu, tem um anjo que Deus colocou na minha vida que se chama Regina Sugihara. Muitas vezes ela ouviu a dor do meu coração.
E ela chorou comigo e orou por mim. Muitas vezes, ela só escutou a dor do meu coração. Ela não condenou a dor do meu coração. Ela compreendeu a dor do meu coração. Ela me amou e ela me ensinou que nesse tempo tem alguém que me ama mais do que qualquer pessoa, mais do que a minha própria mãe que está aqui, que é o Senhor. Ele te ama mais do que tudo. E Ele amou o meu filho mais do que eu podia amá-lo. Amém? Tem outros anjos que Deus colocou na minha vida. A apóstola Denise e o apóstolo Issan, eles têm sido bondade e misericórdia. Na minha vida e na minha família. Quando eu estava no hospital, muitos pais perderam seus empregos para cuidar dos seus filhos. E eu fui sustentada por essa igreja para cuidar do meu filho no hospital. E a minha mãe espiritual me ligava todos os dias. Quando nós estamos no vale, queridas, nós nos sentimos sozinhas. Mas Deus foi tão bom comigo, que a bondade e a misericórdia me ligavam todos os dias e falavam: Dedé, eu estou com você. Eu estou orando por você. Você quer que eu vá aí? Muitas vezes ela foi. Levou presentes para o Mateus. E só dela entrar lá, eu me sentia muito amada. As pastoras da Casa Firme, tem várias sentadas aqui. E eu amo cada uma delas em especial. Muitas delas me ligavam, iam no hospital. A pastora Débora Parisi enviava chocolatinho suíço para o Mateus. A presbítera Maíra, ela é pastora já? Já é pastora, desculpa, é muito rápido as coisas aqui. Ela ia no hospital sentar do meu lado e só ficava sentada do meu lado. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida, minha irmã, não importa o que você passa, Deus envia os seus anjos, abre os seus olhos e vê. Ele envia anjos do seu lado e eles têm nome. E muitas vezes eles são pessoas. E o Senhor quer te usar também para levar a sua bondade e a misericórdia, amém? Crianças dessa igreja foram usadas como bondade e misericórdia na vida do Mateus. O João Pedro Portela, a Brendinha da Mel, o Mateus do seu Adilson, e o Pedro da Gisele, e outras crianças, os filhos do pastor Sérgio Batista, iam lá no hospital visitar o Mateus, levar alegria para ele, levar presentes para ele, não só para mim. O meu filho teve a bondade e a misericórdia do Senhor durante todo o tempo. Queridas, vamos meditar um pouquinho mais para frente. Em João 16:33, não precisa abrir, eu leio para vocês. Diz assim, João 16:33: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, nós entramos na igreja com uma falsa concepção de que quando nós nos convertemos, tudo vai ser um mar de rosas, sem espinhos, é claro. Tudo, eu encontro um monte de gente na igreja, mas depois que eu vim para a igreja, minha vida era assim, agora está com problema e blá blá blá. Querida, quem disse para você que porque você se converteu, sua vida ia ser um mar de rosas sem espinhos? A Bíblia diz:
no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. E antes, presta atenção, Jesus falou: eu falo isso para que vocês tenham paz em mim. Queridas, eu tenho paz. Eu choro porque eu me emociono. Eu sou mulher, né? Fazer o quê? Se fosse meu marido, contaria de outra forma. Mas eu sou mulher e vocês também. Então tem coisas que nos emocionam. Mas eu não estou chorando de dor, porque eu tenho o consolo do Espírito Santo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor têm me acompanhado, e eu fiz uma escolha. Você tem que fazer uma escolha hoje. Eu quero saber qual vai ser a sua escolha. Eu fiz a minha. Vamos ver Jesus. Abra lá comigo em Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. O apóstolo Valdomiro falou sobre isso ontem. E como o Espírito Santo é lindo, que vai testificando uma mensagem atrás da outra, não é verdade? Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Há alguém aqui hoje entristecida ou angustiada? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Quem? Jesus. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E no versículo 42, pula para lá, ele diz assim: e indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Queridas, no último dia que eu estive com meu filho no hospital, eu cheguei em casa, já era por volta de meia-noite. Eu passava o dia todo com ele, e ou meu pai ou meu sogro passavam a noite na UTI. Nessa noite, meu irmão do meio tinha chegado de viagem, e ele falou: eu quero ficar com o Mateus. E ele foi para lá. E eu saí de lá muito tarde. E eu não vou contar para vocês o estado, como ele estava, porque isso é muito doído. Mas vocês podem imaginar uma criança na UTI, com câncer e muito debilitada, entubado, sedado. E porque meu filho tinha feito quimioterapia uns dias antes, a quimioterapia debilitou ele tanto. E quando você faz quimioterapia, uma das coisas que acontece no seu organismo, além de matar o tumor, mata as plaquetas do seu corpo, mata os leucócitos, que são as defesas, a imunidade baixa. E quando isso acontece, o que evita, quando você corta o dedo, o que age no seu dedo para parar de estancar o sangue são as plaquetas. E como as plaquetas do meu filho estavam muito baixas, ele começou a sangrar. Ele estava sangrando há alguns dias. E ele sangrava pelo nariz, pelos olhos, pela boca. E então a situação não era agradável de se ver. Mas para mim ele era o meu filho. E eu ficava ali do lado dele, cuidando dele o tempo todo. E nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu estava muito angustiada, como Jesus estava no Getsêmani. Eu sentia angústia de morte. Meu coração doía. Eu estava sentindo no meu coração que alguma coisa ia acontecer. E eu chamei o meu marido e falei, porque ele não ficava lá o tempo todo, eu que ficava. E eu falei assim para ele: vamos orar comigo. Vamos lá no quarto do Mateus, na cama dele. Nós vamos orar e nós vamos fazer uma entrega. Eu não aguento mais ver ele assim.
Eu sei que ele não está sofrendo, mas eu estou. Eu não aguento mais olhar para aquela cena. Está doendo demais. E se Deus tiver que fazer a vontade dele, que ele faça. Eu falei com meu marido, e meu marido falou, tá bom, vamos fazer isso. Nós entramos no quarto do nosso filho. Nós debruçamos sobre a cama dele. E nós oramos como nunca havíamos orado na nossa vida. Nós fizemos a coisa mais difícil que um pai e uma mãe podiam fazer. E nós falamos a mesma coisa que Jesus falou. Senhor, se possível, passa de nós esse cálice. Mas se é a tua vontade, que nós tenhamos que bebê-lo, cumpra-se em nós a tua vontade. O Mateus é teu. Se o Senhor quer levar, leva ele agora. Mas se o Senhor vai curar, cura agora. Eu não aguento mais. Nós oramos, fizemos uma entrega e nós deitamos na cama. Isso era mais ou menos 1h. Às 2h, o telefone tocou. E era o meu irmão. E ele falou, vocês têm que vir para cá correndo. E eu sabia que meu filho tinha morrido. E ele desligou o telefone. Eu peguei o telefone, liguei de novo e falei, Rubinho, ele morreu? E meu irmão falou, morreu, e começou a chorar. Eu falei, tá bom. Eu desliguei o telefone. E eu liguei para a pastora Denise. E liguei para a pastora Maria. E a bondade e a misericórdia vieram ao meu encontro de novo. Elas chegaram na minha casa muito depressa. E a bondade e a misericórdia, uma segurou na minha mão direita, a outra segurou na minha mão esquerda. E depois foram chegando mais anjos, bondade e misericórdia, para me ajudar. E queridas, da mesma forma que Jesus falou, nós precisamos fazer essa entrega também. Se você está passando por uma dificuldade hoje, se você está passando por uma situação de vale, se está difícil, se está doendo, se a angústia de morte tem te cercado, fala como Jesus falou, Senhor, se possível passa, mas se não for possível, bebe do cálice, porque aquele que não bebe do cálice do Senhor, não tem parte com ele. Aquele que não toma o sangue, aquele que não come a sua carne, aquele que não participa, não tem parte com ele. Eu tenho parte com ele. Você quer ter? Você está disposta a ter? Queridas, eu não estou dizendo que o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor cura câncer, que o Senhor ressuscita mortos, que o Senhor restaura casamentos, que o Senhor converte filhos desviados, que o Senhor tira aquele que está nas drogas, que o Senhor liberta aquele que bebe. Eu creio, porque a palavra do Senhor diz, e os meus olhos têm visto, as curas ainda acontecem, e as curas do Senhor estão aqui hoje. E Ele quer te curar, Ele quer ungir a sua cabeça. Não importa o que você está passando, na minha vida foi assim, mas não quer dizer que na sua tenha que ser também. Quando as pessoas vêm orar para mim e falam, pastor, eu estou com câncer, eu falo, glória, é a hora da cura se manifesta. Eu creio que eu vou orar por muitos enfermos e eles serão curados. Eu creio que o Senhor me deu autoridade sobre o câncer. Eu creio, aleluia. A Marina está aqui? Evangelista? Não, né? A Marina trouxe uma mulher para mim orar. Ela estava cancerosa. E a Marina veio me dizer que ela foi curada. Vocês não sabem a alegria que me deu. Não porque eu orei e ela foi curada,
mas porque o Senhor falou, confirmou, testificou, e eu te dei autoridade sobre essa enfermidade. Aleluia. Queridas, eu não sei o porquê de tudo isso, mas eu sei o para quê. Eu sei que Deus tem um propósito, e eu sei que eu não cheguei nem na pontinha do propósito. Eu sei que Ele ainda vai revelar coisas grandes, mas a Bíblia diz, eu não li para vocês lá no começo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As mulheres são muito dadas a desânimos e a depressões. Olha, queridas, se eu quisesse, eu não estava aqui hoje. Eu estava numa cama, com depressão. Se eu quisesse, eu não estava aqui hoje. Eu estava chorando. Eu estava enlutada. O luto não é colocar roupa preta, não. O luto é um espírito que atua na vida das pessoas. Se eu quisesse, eu abriria a porta. E tudo isso tomaria conta de mim. Mas eu não quero, eu não aceito na minha vida. A palavra de Deus diz que Ele tem óleo de alegria ao invés de cinzas, que Ele tem vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E se você está aqui hoje com tristeza no seu coração, se o seu espírito está angustiado, vai fluir unção, vai fluir o azeite, e você vai sair daqui restaurada, para a glória do Senhor Jesus, amém? Eu creio, você crê? Aleluia, eu creio. A palavra do Senhor diz, tende bom ânimo, e esforça-te, e eu te ajudarei. E como que o Senhor nos ajuda? Lê de novo, lê o verso 6 lá do Salmo 23. Não precisa abrir não, eu leio aqui. Diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente você não está sozinha. Segura na mão direita do anjo da bondade, segura na mão esquerda do anjo da misericórdia, e segue em frente, segue em frente. Eu não vou me jogar na cova com o meu filho, eu vou ser feliz, eu sou feliz. Quem me conhece, convive comigo, sabe que todos os dias eu tenho um sorriso nos meus lábios, e ele não é mentiroso. O meu sorriso não é falso. Eu tenho óleo de alegria. O Senhor dá de graça, é só você querer. Para de ficar carrancuda. Para de ficar com autocomiseração. Eu não quero ser conhecida como a mulher que perdeu um filho de câncer. Eu quero ser conhecida como a mulher que fala da palavra do Senhor, e que quando passa, os demônios tremem. É isso que eu quero na minha vida. O que você quer na sua? Aleluia. E sabe por quê, minhas irmãs? Eu não perdi o meu filho. Eu não perdi o meu filho. O meu filho não morreu. O meu filho está vivo. O meu filho está vivo. O meu filho não sente mais dor. O meu filho não chora mais. O meu filho não precisa ser picado nas veias, puncionado em tudo que é parte do corpo. O meu filho não precisou mais fazer hemodiálise. O meu filho não precisou ficar entubado e sedado mais. O meu filho está curado, com o corpo glorificado no céu. Lá não tem dor, lá não tem lágrima. Ele está correndo porque ele não conseguia mais andar. Lá no céu ele está correndo, e ele está assim, Jesus, vem brincar comigo, Jesus. Os anjos estão brincando com ele nessa hora. O céu está mais feliz, o céu está mais alegre. Sabe por quê? Não é porque meu filho morreu, não. E não é porque é meu filho. Mas quem conheceu Mateus sabe que ele era diferente. Desde bebezinho ele era diferente. Deus deu, Deus tirou, e eu glorifico o nome do Senhor. Ele é dele. E sabe o que vai acontecer, queridas? Um dia eu vou piscar os olhos, e quando eu abrir, eu vou estar lá no céu com ele. Aleluia. E se você não quiser ficar,
Segura na mão do anjo e sai desse vale. Hoje é manhã de você sair do vale. Quanto que tempo que eu tenho? Pode ir. Aleluia. Queridas, o Salmo diz, nada me faltará. E quando as pessoas leem Salmo 23, nada me faltará, elas estão pensando em comida. Elas estão pensando em dinheiro. Quando diz nada, é nada. Não vai te faltar o consolo. Não vai te faltar forças para acordar de manhã. Tem dias que eu acordo e o pensamento pensa um monte de coisa. E eu falo, eu tomo domínio sobre a minha mente. Tudo que é bom, perfeito e agradável ocupa a minha mente. E eu falo, ô Pai, dá força para esse dia. Tá estreito, tá difícil, mas eu estou precisando, me fortalece. Ah, queridas, e eu passo aquele dia com um sorriso no rosto. E no final do dia eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu venci mais esse dia. Eu queria ser consolada, sabe? Eu queria ser consolada. Eu queria que alguém me consolasse. Eu queria que as pessoas me dessem consolo, mas eu tive que consolar um monte de gente. Até hoje eu tenho que consolar um monte de gente. E tem gente que vem me consolar e fala assim pra mim, ai, você não sabe, né, amada, podia ser que na juventude ele desviasse. Mas que desviasse o quê? Eu lá vou criar filho pro diabo? É ruim, hein? É ruim. Vai desviar coisa nenhuma. Isso é consolo para uma mãe que perdeu o filho de câncer? Eu sei que a pessoa não fala por mal. Eu tô magoada com ninguém, viu, gente? Mas isso é consolo? Isso não é consolo, isso me dava uma raiva. Eu falo, o quê? Meu filho vai desviar? Eu não conhecia meu filho. O meu filho, com 3 anos de idade, quando ligava o desenho, de repente ele estava assistindo, ele mudava de canal. E eu falava, por que você mudou de canal, Mateus? Porque esse desenho é do diabo. Eu nunca falei para ele que o desenho era do diabo. Ele mudava a televisão e falava, isso é do diabo. 3 anos de idade. Sabe por que meu filho chorou muito a primeira vez que ele foi internar? Quando ele foi começar a quimioterapia? Ele internou numa sexta. Domingo ia ter batismo na igreja, ele ia se batizar. Ele chorou muito porque, mãe, eu não vou poder me batizar, mãe, eu vou participar do batismo, eu fiz um curso, mãe, eu quero me batizar. E chorava. Não é porque ele estava sendo internado com câncer. O meu filho era especial, que ia desviar nada. É ruim, hein? Tem outras coisas que eles falam para mim também que não vale a pena nem citar. Queridas, sabe o que diz lá em Josué 1:9? Quem sabe? Não te mandei eu? Ser forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja no vale da morte, da enfermidade, da angústia, da dor, da depressão, o Senhor está contigo. Que mais você precisa? Teve uma hora que caiu a ficha. Eu quero que os outros me consolem, coitadinha de mim. Está amarrado, eu não sou coitada não. Jesus, a tua palavra diz que quando o Senhor foi, o Senhor deixou o Consolador. Espírito Santo, eu preciso do teu consolo. Ô Espírito Santo, hoje está difícil demais. Vem com o teu consolo. Queridas, hoje eu acordei e eu falei, ô Jesus, hoje está difícil. É a primeira vez que eu vou falar, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Dá a mão aqui, bondade. Dá a mão aqui, misericórdia. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Eu nem assisti a palestra inteira da doutora Regina, que ela já para não começar a ficar emocional. Porque as mulheres são tudo no emocional. E Deus está querendo mulheres espirituais, amém? Deus está querendo você espiritual, minha querida. Você pode chorar sim. Não tem problema chorar. Eu fui ensinada que se chorasse pregando, que estava errado. Mas sabe, a palavra diz assim, chorem os ministros de Deus. Chorem os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião. Dai voz de jejum e de oração. O Senhor está buscando um povo quebrantado.
O Senhor está buscando um povo que se importe com a dor do próximo. O Senhor está buscando mulheres que queiram e que estejam dispostas a curar outras. E eu quero ser essa mulher. Você está comigo? Então dá um glória a Deus. Aleluia. Queridas, eu já estou terminando, mas eu preciso falar algo para vocês que Deus falou comigo esses dias. Eu nunca imaginei que Deus pudesse falar alguma coisa acerca dessa mulher para mim. Vamos para Jó. Queridas, eu vou falar para vocês sobre uma mulher muito rica, que o seu marido era muito rico, então ela era muito rica. Uma mulher que tinha 10 filhos, uma mulher que tinha propriedades, uma mulher que tinha gado, uma mulher que o seu marido era o homem mais rico daquela época. Uma mulher que tinha servos e servas. Uma mulher que não conhecia a miséria e a pobreza. A mulher de Jó. Todo mundo, quando fala da mulher de Jó, só fala aquela parte que ela falou, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ninguém olha para a dor da alma da mulher de Jó. Ninguém olha para o sofrimento da mulher de Jó. Para quem não, eu creio que todo mundo conhece, mas eu vou ler rapidinho para vocês. Diz aqui em Jó. Vamos ler. A partir do verso 14, Jó 1:14. Não, no 13, vamos lá. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então a mulher de Jó acordou aquele dia com o marido dela, e a primeira notícia que eles tiveram foi: olha, roubaram, viu? Veio uns caras aí e roubaram, sabe? Tomaram, e ainda por cima de terem roubado vocês, roubado os bois, e ainda, mataram, feriram os moços de vocês. Então roubaram o gado e ainda mataram os servos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Eu não sei como é que foi esse fogo do céu, mas se hoje em dia a gente podia comparar com um vulcão, né? Quando ele estoura, vai fogo do céu. E aconteceu um vulcão de Deus ali, veio fogo e queimou tudo. Todo mundo virou churrasco. Essa foi a segunda notícia que Jó e sua mulher receberam. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram aos moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Então, mais desgraça. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Todo mundo só ouve a parte de Jó, mas e a mulher dele? Ela perdeu no mesmo dia bens, riquezas, servos, servas e 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Você pode imaginar a dor da alma dessa mulher? Você já imaginou? Imagina você acordar de manhã e ter os seus filhos, e quando você for deitar à noite, você não ter mais ninguém. E sabe a única coisa que sobrou para ela? Um marido canceroso. A Bíblia diz que Jó estava cheio de chagas, feridas. Se você não sabe,
tem vários tipos de câncer. E tem um tipo de tumor que espalha feridas sobre o corpo inteiro da pessoa. Eu vi crianças assim no hospital. Eu vi feridas na cabeça, tão purulentas, que as mães cobriam as crianças no leito com um paninho, de tão feio que era a imagem. Jó estava canceroso. Jó estava lá na cova, só aguardando a morte chegar. E você esperava que a mulher dele falasse o quê? Ela estava ferida. Ela estava num vale. É claro, nós não devemos ser como a mulher de Jó. Nós podemos sentir a dor, sentir aquela ferida. Mas eu quero que você imagine a angústia da alma dessa mulher. Se Deus deixou isso registrado na Bíblia, é porque nós íamos nos deparar com pessoas angustiadas e aflitas de alma. Queridas, depois lá no final você pode ler em Jó 42:10. Tudo foi restituído, inclusive eles tiveram 7 varões e 3 moças. E diz lá que as filhas Gemima, Késia e Queren-Hapuque eram as mais formosas. E quem será que engravidou de novo? Aqui não diz, mas também não diz que a mulher dele não foi. Então eu creio que foi a mulher de Jó. Deus deu para ela. E por que Deus não deu o dobro de filhos? Porque os outros 10 foram salvos. Eles não foram perdidos. Deus restituiu o dobro do gado, o dobro de tudo que eles tinham, das riquezas. E deu novamente 10 filhos, porque os outros 10 estavam salvos. O meu filho está salvo. Eu não preciso ter outro filho. Eu não preciso. Eu já tenho a Marcela. Eu já tenho outra filha. Linda, preciosa, maravilhosa, ungida e cheia de promessa. O dia que ela nasceu, sabe quando o pastor Issan é tomado em profecia naquela fúria dele? Tinha um monte de pastor no quarto, ele foi orar e começou a dizer: quem vai ser minha filha? Ah, ela vai ser grande. E eu vou estar um dia assim como a apóstola Niara e sua mãe. Eu vou estar de mãe ali intercedendo e a minha filha vai estar no púlpito guerreando e falando da palavra de Deus e declarando que o nosso Redentor vive e reina e que Ele cura e que Ele restaura e que Ele abre a ferida e Ele mesmo fecha. Ele é aquele que tem bálsamo de cura. Amém? E Ele é aquele que tem óleo de alegria, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu sou feliz, eu me dou o direito de ser feliz. Sai da cova, mulher. Você se enterrou com alguém que morreu? Sai da cova. Você deixou a cova te possuir? Hoje é dia de você levantar, nós vamos segurar na sua mão. O anjo da bondade e da misericórdia estão aqui, amém? E Maria, que viu Jesus na cruz do Calvário. Maria viu Jesus nascer, viu ele crescer, viu ele se tornar um homem. Maria, quando deve ter visto o filho dela agonizando na cruz, morrendo na cruz, com certeza a alma dela deve ter se angustiado muito, ela deve ter sofrido muito. Ela estava lá. Eu não vi o meu filho dando o último suspiro, mas eu sou muito curiosa e eu fiz o médico me falar como foi. Falei: como foi? Quero saber. O médico falou assim: mãe, foi tão suave. Simplesmente a respiração foi diminuindo. Igual quando a gente vai dormir, sabe? Quando a gente vai dormir, a nossa respiração também diminui. Nosso ritmo cardíaco diminui. E o médico foi falando que foi desse jeito, super suave. Até que ele parou. E Deus estava lá. E sabe, queridas, eu creio que o meu filho já não estava mais ali. Que ali era só o corpo dele. Que ele já estava dentro da carruagem,
vestido de branco, com o seu cabelinho lindo, renovado, olhando para o corpinho dele, falando: não estou mais inchado. Ué, meu cabelo cresceu, que roupa bonita. Nossa, que carro da hora. Ele adorava carro. Deixa eu ver se tem anteninha Shark. Nossa, é freio ABS? Ele era inteligente. Eu tenho certeza que ele entrou correndo na carruagem e foi. Ele não titubeou porque ele sabia escolher o melhor. E você sabe escolher o melhor? Salmo 23, versículo 5 diz assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Todos os dias o Senhor tem derramado do óleo dele sobre a minha vida. Se você quer ser curada, a única forma de você ser curada é você abrir a porta. A pastora Denise cantou um louvor antes de eu ministrar a palavra, e o louvor dizia: fecho a porta do que já passou e abro a porta para o novo que Ele me dá. O tempo da enfermidade já passou, o tempo da dor já passou, e eu quero o novo de Deus. Você quer o novo de Deus? Então você vai receber. Eu sei que não dá tempo de ministrar, mas eu só queria orar por você. No final as pastoras vão estar ministrando, mas eu só quero fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. E pensa no vale de morte que você tem enfrentado, ou que você enfrentou e te feriu. E fala assim comigo: Senhor, nesta manhã, eu sei que o Senhor está derramando do azeite sobre as minhas feridas. Como diz o Salmo 23, ungiste a minha cabeça com óleo, e o óleo vai transbordar de mim, e eu vou ser uma mulher cheia do óleo de alegria. Ao invés do espírito angustiado, eu vou ser uma mulher cheia da consolação, da bondade, da misericórdia, do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar aí no seu lugar. E as meninas da dança vão ministrar uma dança. Eu quero que você preste atenção na letra desse louvor. E eu tenho certeza que através dessa dança profética o Senhor vai te visitar também. Muito obrigado a todas. Muito obrigado a todas que estiveram comigo em todos os momentos e estão até hoje. Eu também. Obrigado a todas aquelas que me abraçam todos os dias. Obrigada, pastora Denise, que está comigo todos os dias. E obrigada a cada uma de vocês, que de diversas maneiras tem demonstrado seu amor e seu carinho por mim, amém? Eu sou muito feliz e muito grata por isso tudo. Abençoo vocês em nome de Jesus. Aleluia. Amadas, eu também fico muito emocionada, porque a nossa igreja, nós passamos junto com ela por esse vale. Sabe por quê? Porque nós, evangélicos, a gente só gosta de contar o milagre, o desfecho, a cura, mas Jesus não foi poupado. E Deus nos ensinou, nos amadureceu como igreja, a suportar a vontade de Deus e a recebê-la. Não doeu só para a Andréia, para o Marcelo, para a família, doeu para nós. Doeu muito. Eu nunca vi o meu marido chorar como ele chorava. Ele uivava. Eu não sei se ela sabe disso. Ele uivava lá em casa. A dor foi no ventre, no nosso ventre. Mas
nós sabíamos que era para a gente crescer, era para a gente entender a dor deste mundo que está lá fora. Porque a pastora Andréia tem a bondade e a misericórdia, mas tem gente uivando e gritando e não tem ninguém, não tem nenhuma mãozinha. Estão aí, massacrados pelo diabo. E ela, simplesmente, o presente que Deus deu, ele pegou de volta, só isso. E eu quero dizer aqui, ela pediu para mim naquele dia, para mim vestir o Mateus, para mim ficar com ele, aquela madrugada. Eu vou dizer para você, o rostinho dele era um rostinho tranquilo. Foi com a roupinha mais linda que ele tinha. Eu não consigo me lembrar dele daquele jeito. Eu forço a minha mente, eu não consigo. Eu só lembro do Mateus quando ele tinha 7 anos, quando ele era perfeito, porque é assim que o Senhor quer que nós guardemos. É assim que o Senhor quer que nós lembremos dele. E eu quero declarar que Deus levou este nosso filhinho, levou este nosso incenso para ele, né? Porque ele era muito importante para todos nós. Mas o Senhor deixou para nós uma família de guerreiros, uma família forte. Se eles eram ousados, eles ficaram mais ousados ainda. E olha, eu posso dizer uma coisa, depois dessa daqui, depois dessa unção que caiu aqui, eu quase me converto de novo. Aleluia! É muito grande o que Deus vai fazer. Nem começou, tem um livro que vai sair daí. Eu fiz músicas para o Mateus. Fecha a porta do que passou, foi para o Mateus. Eu estava precisando fechar a minha porta também. O tempo de cantar chegou, foi feito para o Mateus. E agora a apóstola Niara tem uma palavra profética para soltar na vida da pastora Andréia. Amém. Andréia. Eu creio que Deus está abrindo uma grande porta na sua vida. E Deus me mostrou essa porta. E Deus me disse que desse filho, Ele vai fazer nascer 1000 filhos. Eu quero que você olhe para esse auditório agora. E você visualize. Porque vai chegar um dia em que você vai pedir o auditório, esse auditório para a apóstola e o apóstolo Denise, para você reunir as suas filhas. As filhas que Deus fará nascer desse ventre. Porque hoje Deus está abrindo essa madre de uma forma sobrenatural.